pouco do seu ministério, das suas experiências com Deus, né, da sua conversão, de tudo aquilo que a gente gosta de ouvir de uma pessoa que já está há um certo tempo no ministério. E ele nasceu em lar evangélico, maravilhoso, né? Eu digo que é muito bom porque muitas vezes você não precisa passar pelo mundo, mas cada história tem uma história e cada um tem um propósito. Deus sabe de que forma agir na vida de cada um. Mas o bom é a gente ouvir e prestar atenção no que a gente vai ouvir agora, para que a gente possa aprender. A gente sempre aprende com os outros um pouco, né? E é muito bom as experiências. Tinha um bispo lá de Brasília que dizia assim: aprenda com as minhas experiências, para que você não tenha que passar sempre sofrimento, né? Então é muito bom a gente aprender com as experiências dos outros. Então que você possa agora estar aqui ligadinho na FFM 103.9, dando aqui as nossas boas-vindas. Querido pastor Eliseu Rocha, seja bem-vindo aos estúdios da FFM. É uma honra ter vocês dois aqui com a gente, viu? Amém. Irmão Rochinha é muito querido por todos nós, porque já faz muito tempo, desde que a gente começou com a Fiel, que ele está ligadinho na Fiel, sempre sinalizando lá de Franca, que está só aumentando a audiência, só quer fazer que nem o irmão Elisamor, está crescendo, né, Lu? Está crescendo. Querido pastor Eliseu, seja bem-vindo. Eu queria que o senhor ficasse bem à vontade para falar um pouco do seu ministério, das suas experiências com Deus, tá? Me conta primeiro, o senhor nasceu em lar evangélico? Isso, lar evangélico, na cidade de Franca mesmo, do bairro do Jardim Aeroporto 1. Certo, ótimo. E Assembleia de Deus? Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, Missões? Missões. Assembleia de Missão. Amém, amém, glória a Deus. Me diga uma coisa, conta pra gente aqui, qual foi, no começo da sua vida com Deus, né? Que eu sei que a gente nasce lá evangélico, mas, assim, existe sempre algo durante a nossa infância, adolescência, ou no começo da juventude. Me fala alguma coisa que lhe marcou nesse período, que o senhor tem uma lembrança em relação a, ou na adolescência, ou na juventude, aquilo que marcou, porque tem história, a gente tem muitas histórias com Deus, né? Realmente. Mas tem umas que fica assim, que quando você quer pensar, vai logo na caixinha e já pega aquela. Fala pra gente. No meu caso, que vem na memória, vai ser na adolescência, Sim. Né, com por volta dos 11 anos de idade, 12 anos, que foi quando a gente tinha um grupo de adolescentes no Jardim Aeroporto muito firme, né? Nós tínhamos uma missionária chamada Roselene Vasquez, ela chama, né? Sim. E ela tomava conta desse grupo com a gente, então ela nos envolvia em todos os trabalhos que tinha. E ali a gente era impactado no culto nos lares, a gente era batizado com o Espírito Santo, recebia renovo, e a gente começamos a desenvolver juntamente com ela também a mensagem, né? Começamos a aprender a pregar a palavra, e fizemos também alguns cultos ar livre juntamente com ela. Rádia também fizemos com ela, nos levou à rádio, nos ensinou. Legal. Então isso nos marcou a nossa adolescência, né? Nesse tempo... Foi muito ativa, né? Muito ativa. Depois ela teve que ir para a aula missionária, né? Deixou a igreja e tudo. Mas ficou marcado realmente e eu carrego comigo isso porque serve de bagagem, né? Com certeza. É a estrutura, né? A base. É a estrutura. Pastor Eliseu, me fala, o senhor é casado? Sou casado. Casou com quantos anos? Casei com 16 anos de idade. Certo. E a esposa? A esposa, na época, quando eu casei, ela tinha acabado de vir para a igreja. Sim. Né? Eu encontrei com a esposa, não era evangélica, ela levou-me para a igreja, casamos. Né? Hoje temos 2 filhos. Né? Tenho um filho hoje já com 17 anos, que é o Vitor Hugo. Né? E tenho um novinho de 8 anos, que é o Cauã Henrique. Legal. Me fala agora, o ministério que o senhor está à frente. O senhor dirige uma igreja ou o seu pai é membro? Como é que funciona? Assim, o seu ministério, como é que hoje o senhor trabalha dentro do ministério? Hoje eu tenho um trabalho com o ministério particular meu mesmo, né, chamado Igreja Evangélica Quero Deus. Né? E é um ministério novo, vai para 2 anos, nós estamos com ele. E este ministério nós não temos um templo próprio. Sim. Nós trabalhamos ali na cidade de Franca, fazendo os cultos aos domingos no salão comunitário do bairro. Né? Então nós temos um culto aberto ao público, onde nós recebemos católico, espírita, todos os tipos de pessoas, e transmitimos a palavra para eles aos domingos à noite, e um trabalho muito forte de libertação, que é a área que nós mais nos desempenhamos. Buscamos mais nessa área. Eu sou fã da área de libertação, porque eu vejo assim que o servo de Deus sem ser liberto, ele não é nada. Né? Não é nem crente. Porque a pessoa que não conseguiu ainda se firmar nos caminhos por alguma coisa que tem presa no mundo espiritual, ela não consegue caminhar com Deus. E assim, eu costumo falar muito também que Jesus Cristo começou o seu ministério terreno, né? O trabalho de libertação e de cura
Foi ali que ele Verdade. começou, né? Exato. Eu não sou contra aqueles que talvez não gostem, mas Jesus fez e a gente então para fazer Claro, o que ele deixou pra gente, né? claro. E eu creio assim também, sabe, pastor Eliseu, de que assim, a gente como servo, a gente não tem que estar gostando ou deixando de gostar do ministério dos outros, porque cada um, Deus tem uma direção para cada um, né? Ontem mesmo eu estava assistindo uma live de uma pessoa que ele evangeliza muito na questão do reino, e ele falando, aí ele falou sobre um livro de um profeta lá atrás, até um nome em inglês, eu não sei nem dizer aqui, e ele fala, e a mulher falou assim, ele foi um cara raso. Ele disse, não, ninguém é raso, cada um tem a porção que Deus É deu, verdade. né? Eu fico assim, as pessoas, a gente, é uma falha nossa humana de querer sempre estar julgando, estar separando, mas na realidade cada um tem um ministério, cada um tem a direção de Deus, e todas elas são úteis no reino, né? Todas elas são. Porque se não fosse Deus, não daria. Não daria. Não daria. A gente só tem que respeitar. Agora, eu queria que o senhor ficasse bem à vontade, se eu quiser compartilhar uma palavra com os nossos ouvintes, se o senhor veio com alguma coisa no seu coração para esse momento específico, né, que o senhor fique bem à vontade, porque às vezes o senhor tem mais coisas para falar, assim, para poder expor, e eu posso, no momento agora, enquanto eu for lembrando de alguma coisa para poder explorando o senhor um pouco, o senhor pode ir desenvolvendo o que o senhor achar, de compartilhar uma palavra com os Amém. nossos ouvintes, tá? Uma oração, fique bem à vontade. Amém, né? Primeiramente, a gente começamos aqui, não agradeci, né, pelo convite, né, da nossa irmã Sandra, juntamente com a rádio, a equipe dela que está aqui, né? Conhecemos aqui o Elias, juntamente com a filha. Também o meu tio Rocha, que foi aí o condutor, o instrumento da gente, que está chegando até aqui, né? A audiência da rádio na Cidade Franca, louvado seja Deus, né? Que Deus continue abençoando a programação, né? E nós temos visto que Deus tem operado através desses programas, né? E para os irmãos que estão nos ouvindo neste momento, eu quero deixar uma palavra assim da parte de Deus. Eu creio que Deus tem algo para falar ao meu coração e transmitir a você aí que está nos ouvindo neste momento, né? Eu quero ir direto a pessoas que talvez esteja em algum momento de se perguntar o porquê na vida, né? Estamos passando por alguns momentos no nosso mundo que muitos se perguntam por quê. A Bíblia vai nos dizer em Eclesiastes, no capítulo 3, né, escrito pelo rei Salomão com muita sabedoria, e Salomão descreve que é um tempo determinado para todas as coisas. E se você continuar fazendo a leitura, você vai ver que Salomão descreve que é um tempo de chorar, e é um tempo também de sorrir. E quando eu me apego nessa palavra, nesses versos, eu vejo que o tempo de chorar ele vem antes do tempo de sorrir. E às vezes nós nos questionamos o porquê de algumas coisas em nossa vida, não entendemos o porquê. Mas para que nós possamos chegar no tempo do sorriso, no tempo da alegria, nós temos que passar primeiramente pelo tempo do choro, né? Que é onde Salomão descreveu que é um tempo para todas as coisas, mas primeiramente é um tempo de chorar. E depois sim havia um tempo de sorrir. Um tempo antecede ao outro, mas não existe o tempo do sorriso primeiro. Né? Para tudo vem primeiramente os momentos de dores, de lutas, né? Eu sei que hoje nós estamos aqui, mas para a irmã estar aqui com a rádio da forma que está, eu sei que teve um momento de luta, né? Um momento de choro, um momento de talvez perguntar, Senhor, será que realmente é isso? E para os irmãos que estão em casa nos ouvindo, talvez você está se perguntando da mesma forma. Talvez está passando o momento do choro agora e perguntando, Senhor, mas até quando vai durar isso? Será que vai ser para sempre? Mas a Bíblia nos ensina que é um tempo determinado e o tempo do choro ele passa. O tempo do choro ele não é um tempo constante que vai até o final, não, ele vai passar. Amém. Porque o tempo do sorriso vem logo atrás, Amém. né? Ele vem pedindo espaço, vem pedindo passagem, então o tempo do choro vai ter que sair. Ele vai ter que sair da frente. Eu tenho aprendido na minha vida que quando a gente choramos, não é porque talvez estamos tristes, não. Às vezes choramos porque nós nascemos. A criança, quando ela nasce, ela chora, não é verdade? E muitas das vezes quando nós choramos é que estamos nascendo em algo. Talvez está nascendo algo em mim, nascendo algo em você. Amém. Ou está começando algo, né, de Deus em nossa vida, então nós choramos. Sim. Nem todo choro é de tristeza. É verdade. Né? Alguns choros podem até ser tristes, mas tem choros que são de alegria também. Né? Então eu deixo para os irmãos que estão nos ouvindo agora essa palavra, esse início de palavra na tarde de hoje, que é um tempo para tudo. E se o tempo está difícil para você, não desespera, porque o tempo da alegria está chegando também aí. Amém, eu creio. Está chegando e passe por ele, passe pelo choro, né? Para chegar na alegria. E a palavra fala, né? A noite pode durar, né? O choro pode durar uma noite toda. né? Mas amanhã virá o sorriso.
Com É uma certeza. palavra que a gente sabe que é verdadeira. E essa experiência, essa sua orientação é muito boa, porque a gente tem que ter realmente essa analogia que você fez, pastor. É muito boa porque a gente entende literalmente a questão do que você fez, a comparação do nascimento do choro, né? E todo mundo se alegra. Quer dizer, a criança, ela só chora porque ela está viva, É. né? Ela está começando. E mesmo assim, ainda a mãe chora na hora que vê o filho quando nasce, né? É um choro só, de Por emoção, mais que existe de uma dor alegria. ali, tem um choro. Tem um choro. E é isso. Ô, pastor Eliseu, querido, eu queria que o senhor comentasse com a gente uma experiência que o senhor tem em relação a uma família que foi liberta, uma história de vida de libertação. Porque às vezes as pessoas que estão passando pelo momento em que a pessoa se encontra escrava de um vício, escrava da prostituição, de um vício, escrava de alcoolismo, né? De uma situação, às vezes, até financeira, e que o senhor presenciou, uma história que o senhor vinha contar, para que as pessoas entendam que porque quem está vivendo o momento da opressão, ela não consegue imaginar que um dia isso possa passar, né? Quem tem o filho alcoólatra há muito tempo, que todo dia está lá vendo o filho caído, bebendo e fazendo, já vem às vezes anos carregando isso, e ela não consegue imaginar que um dia isso tem fim. E a gente sabe que uma hora Jesus chega, né? Basta que a gente busque, que a gente insista que Deus chega junto. Eu queria que o senhor contasse para a gente algum caso de família que o senhor acompanhou, uma libertação, qualquer área, né, Cássio, não precisa de muitos detalhes, mas para que as pessoas entendam que uma hora ela chega e que Deus não desampara ninguém. A gente temos um caso de uma família que nós encontramos no Vale de Jequitinhonha, quando estávamos na obra missionária, e por ser um vilarejo muito pequeno, então a bebida toma conta, né? E tinha um jovem lá, e esse jovem, nascido em berço não evangélico, a família criando ele no caminho totalmente errado, e ele foi para o mundo da bebida, mas ele chegou num ponto a qual ele só vivia bêbado, e a sociedade, a população tinha medo de que ele era muito agressivo. Sim. Um homem forte, alto, muito agressivo, e ele dava os seus ataques na bebida, e ficava até mesmo endemoniado, né? E atormentava, Sim. não dormia à noite, passava nas ruas perturbando o povo. Era um gadareno da vida. Um gadareno da vida, né? E nós chegamos lá para a cidade para trabalhar na obra missionária e nos deparamos com esse jovem. Sim. E me bateu o desejo de aproximar dele. E quando eu comecei a me aproximar dele, alguém falava, pastor, não vai porque ele pode fazer alguma coisa com o senhor. E eu falei assim, não, mas se eu vim aqui, Deus me trouxe para que seja uma vida liberta, se for ele, que seja ele, né? Nós começamos o trabalho com ele, eu conversava, chamava ele para minha casa durante o dia, ele ia, a gente conversava, né? Não entrava sempre no tema religioso, mas virava um amigo dele mesmo. Né? E conseguimos levar esse jovem para Jesus. Foi muito difícil, porque ele tinha possessão demoníaca constantemente, ele chegava a atrapalhar os cultos da gente, acabava até mesmo com o culto. Teve vezes dele endemoniar e os irmãos tentar segurar ele, agredir irmãos lá, e tomar microfone da mão do pregador, porque não queria ouvir o pregador pregando, né? Bêbado, ou então nas doiduras dele. E nós fomos orando, buscando a Deus em libertação, mandando o mal embora da vida dele. E hoje esse jovem continua lá, mas não como era antes. Hoje ele é um obreiro da casa do Senhor Jesus, né? Hoje ele é porteiro da igreja. Hoje ele recebe as pessoas bêbadas chegando com todo carinho e coloca para dentro. Né? Então, Deus faz, né? Na vida daquele que a sociedade pode não dar nada. A família pode olhar e não tem mais jeito, porque o jovem estava com 30 anos quando estive ali. Quer dizer que já estava na vida da bebida há uns 16 anos. Né? E com 1 ano e meio, nós vimos Deus trabalhar. Nós vimos Deus fazer a obra. É tão triste a vida dele no momento que eu estive lá, que eu vi uma vez 3 viaturas da polícia para ter que algemar ele e mais uma ambulância para ter que levar ele para Allan Kardec, porque estava muito transtornado e aí o povo com medo. Né? E hoje não. Hoje é ao contrário. Hoje ele está pregando a palavra. Hoje ele já é batizado em águas, toma Santa Ceia e serve ao Senhor Jesus, né? Eu sei que não sei se a rádio vai alcançar até lá, mas o nome dele é Presley. O pai colocou Presley porque o pai era fã de Elvis Presley, né? Colocou Presley. Mas foi uma obra que Deus fez, então Deus faz. Isso é uma das que nós presenciamos mais forte, né? Mas tem várias outras aí, até mesmo de amigos da gente, que cresceu com a gente, tudo, que vivia nas drogas e que a gente olhava e falava, não tem condição isso aí. E que hoje está também servindo ao Senhor Jesus. Gente, esse trabalho que só Jesus faz é muito lindo, né? Só Jesus.
Eu fico assim imaginando, é o desespero que muitas famílias passam, porque nesse caso, como o senhor falou, a questão da violência, ela é muito triste. Você vê um filho ser colocado dentro de um camburão, é muito dolorido, né? E você fica realmente, tá orando e nada acontece. A gente tem aquela pressa de ver as coisas resolvidas e é um processo. Eu lembro que uma vez, no começo da minha conversão, eu conversando com um pastor, que ele trabalhava na área de libertação, eu comecei a orar por mim, eu comecei a ficar arrepiada, aí eu disse assim, mas pastor, eu já fiz tanta quebra de maldição. Ele disse, amado, deixa eu lhe falar uma coisa, você passou um quarto da sua vida no mundo. Então, você acha que é assim de uma hora para outra? Não é assim. É um processo. O inimigo não quer perder, né? Por mais que ele perca, né? E são muitas legalidades quando a gente está no mundo, né? Muitas legalidades. Eu, graças a Deus, eu nunca tive muito a ver com a questão da bebida. Mas a gente, como jovem, né, morava no Ceará, e você... assim, a pessoa que não vem, eu digo assim, como você falou, que veio de um evangélico, é um privilégio, porque ainda que durante a caminhada, um dia você dá uma volta no mundo, mas é diferente de quem conheceu só Jesus depois, porque você dá tempo de sujar muito, né? Mas o bom também, assim, tudo Deus é tremendo trabalhar do Senhor, porque em tudo Deus tem uma obra. Porque da mesma forma como eu vi pessoas que às vezes nasceram no evangélico e às vezes por muita opressão daquelas coisas de costumes, mulheres, né, que eu conheci uma pessoa assim, ela se afastou por conta de muita opressão, aí chegou a hora da juventude que a pessoa quer criar asa, quer experimentar o mundo, né? Aí vai no mundo, bica água suja, aí depois volta. Porque aí perde a curiosidade, né? Verdade. Porque quem está fora acha que é muito bom, é tudo muito ilusório, né? Muito ilusório. O mundo, ele engana com muita sabedoria, né? Eu não digo nem que é sabedoria, mas é com muita astúcia. Verdade. Sabedoria é só de Deus. E aí eu vejo assim que é muito bom quando você tem essa experiência que você já viu, porque aí o trabalhar é melhor, porque aí você tem menos carrapicho para tirar, né? O senhor falou que conta pra gente mais, compartilha, porque eu acho assim fantásticas as experiências que só quem trabalha especificamente nessa área conhece de perto. Conta mais uns 2 casos pra gente, para poder assim, as pessoas cada vez mais se fortalecerem em Deus e saber que uma hora Deus chega e Deus muda a história da pessoa. Amém. Vou contar um caso aqui, o meu tio Rocha aqui, ele conhece a pessoa, é vizinho da gente, e sempre nas drogas, né? Eu vou até citar o nome dele aqui, porque talvez está até me ouvindo agora, né? Ele chama Alex, hoje está da igreja, na Assembleia de Deus do Aeroporto 1. E o Alex tem apelido de Japão, tá no nosso bairro. E desde quando eu era criancinha, eu vi o Alex na rua sempre drogado. Sempre drogado, sempre bêbado, sempre dando trabalho ali na rua e tudo. E eu tô com 35 anos, então eu vi 33 anos isso acontecendo. O Alex sempre na vida totalmente destruída, né? E aconteceu assim que eu vim embora da Bahia, voltando para Franca, eu aluguei uma casa de frente à casa que o Alex morava. Sim. E eu comecei um ponto de pregação ali. Eu fazia meus cultos às quartas e aos domingos ali na garagem, e ele ficava de frente à casa onde eu morava, tirando sarro na gente. Sei. Mas muito amigo da gente, Sei. não maltratava, mas tirava sarro, né? Sei. Normal, Zombava, normal, chegava normal. bêbado, drogado, e ficava tirando sarro, né? E a gente estamos ali pregando a palavra no ponto de pregação, e ele na casa dele ouvindo, tirando sarro, zombando, mas ouvindo. Sei. E aconteceu que passou um tempo, a gente saiu da garagem e fomos para o salão comunitário fazer os cultos. E chegou uma senhora para cultuar conosco. Uma senhora também que quando eu via ela nas ruas também, quando eu via ela na igreja, eu falei, não é possível que é essa mulher que está entrando aqui, porque ela morava nas ruas, Sei. né? E ela chegou e falou, pastor, eu vou congregar com vocês, eu posso? Eu falei assim, irmã, pode ficar à vontade, orar conosco. Eu falei assim, é porque eu quero me firmar, porque eu encontrei uma pessoa para minha vida e eu quero seguir com Jesus com essa pessoa e vou trazer ele. E eu não imaginava que era o Alex, né? E a irmã Rose começou a cultuar com a gente, foi ficando firme, foi levando a família. De repente ela falou assim, pastor, eu preciso casar para tomar Santa Ceia. O senhor seja meu padrinho, porque eu não estou achando ninguém. Eu falei assim, sim, então eu vou na sua casa para levar os papéis. E quando ela foi na minha casa, chegou ela e o Alex com os papéis para a gente assinar. Aí que surpresa boa, uma surpresa muito boa, porque o Alex é uma pessoa que para mim, né, eu achava, mesmo sendo eu pastor, que talvez não daria. Eu sei. Aos nossos olhos, difícil, é verdade. E chegou ali, assinamos os papéis deles, levamos eles ao casamento. E pouco tempo depois batizamos eles.
né? Eles desceram as águas do batismo e hoje estão firmes para a honra e glória do Senhor Glória a Jesus, Deus. servindo ao bom Deus e ao maravilhoso Senhor Jesus. Então Deus faz, né? Faz. Eu vi o Alex 33 anos na vida das drogas, Olha só. né? E coisa de um mês eu vi Deus transformar também. Meu Jesus. Hoje é outro coisa homem, linda. é outra Que coisa pessoa. linda. Ele não está comigo no ministério hoje, mas está na Assembleia, né? Muito bem cuidado na Assembleia, Amém. né? Do Jardim Aeroporto 1, pelos pastores de lá. Mas é um trabalho que Deus faz. Só Deus faz, né? E especificamente assim, um caso como o da Alex, nunca mais ele se desvia, porque a pessoa sabe o que sofreu e o quanto é bom servir a Jesus, Isso né? nunca mais volta. É, porque a gente sabe que é um momento de muita humilhação, né? Onde a própria sociedade, porque é difícil, a gente entende que é difícil as pessoas se aproximarem. Para nós mesmos, a gente tem que ter um treinamento constante de amar ao próximo, para poder a gente se aproximar, para poder a gente ter paciência, a gente crer, né? Porque a gente não pode dizer que é tão fácil assim, que não é. Quando você se depara com a pessoa que está vivendo essa vida do mundão, é muito complicado a gente ter a paciência, a gente ter aquele amor para poder estar junto da pessoa. Porque a própria pessoa ela não consegue manter ninguém por perto, né? Vem aí uma série de situações, tem agressão, que eu acho que as piores situações é essa, mas a gente vê que o trabalhar de Deus é muito lindo. Eu fico impressionada porque eu conheci um caso também lá em Brasília de uma senhora que ela tinha muito... Eu não sei da conversão dele, mas eu vi a luta que ela tinha como mãe, com aquele filho colocando uma clínica, colocando na outra. E eu disse, gente, clínica não vai resolver, né? Porque a própria medicação, ela nem sempre, ela é um calmante, né? E como uma coisa que eu tenho aprendido, o remédio é estar dizendo, remedia, ele não é soluciona. É. E quando eu vejo assim, quando Jesus faz, fica feito, né? Ele carimba, assina embaixo. E aí você nota para a pessoa, você não consegue imaginar aquela pessoa que um dia viveu como um mendigo de rua, né? Como assim, como trapo humano, porque a pessoa fica suja, fica mal cheirosa, né? Tem uma série de coisas que a pessoa fica assim com aparência, tudo aquilo que o inimigo gosta. Que isso é o papel que o inimigo faz com muita astúcia, porque ele destrói a vida de uma pessoa para poder envergonhar a criação de Deus, né? Verdade. Mas é um trabalhar que talvez as pessoas no mundo olhem e achem que não tem como. Mas quando Jesus entra e ele vai naqueles casos que é para surpreender mesmo. Porque Deus é de surpresa. É surpreender, né? É verdade. Então, talvez você tenha um filho aí, ou alguém da sua família que está numa mesma situação. Sim. Né? Então, creia que Deus tem Deus poder faz. para realizar. Confia, acredita. Né? Que quando Deus entra e faz o trabalho, muda de uma tal forma que às vezes até fala, nossa, ficou bobo agora, né? Falam assim, porque realmente fica bobo por Jesus. É verdade. O ser humano, quando é transformado, ele fica bobo pelas coisas de Deus. E eu vejo assim também, o apóstolo, o pastor, que a gente é tão gratificante você ver, e eu entendo como é difícil, o que o pastor acabou de falar, eu quero que você, querido ouvinte, que está nos ouvindo nesse momento, que você tenha certeza, não desista. Mas você pode dizer, pastor, mas já faz tanto tempo que eu estou orando, que eu estou lutando, mas não desista, é perseverar. Perseverar. A gente sabe que aquele homem, o gadareno, quando Jesus atravessou o mar para poder chegar até ele, para poder visitá-lo, né? Estava abandonado da família, dormindo no cemitério, lá cheio de corrente, ninguém conseguia segurar. E quando ele quer seguir Jesus, disse, não, vá na sua casa para que a sua família veja você. Porque na realidade chega um ponto que a família desiste. Eu nunca esqueci de um caso assim, que a gente lamenta por essa falta de oportunidade de chegar até Jesus. Lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, aconteceu uma vez, não sei se vocês vão lembrar, eu vi na TV essa história, um filho já novo, dos seus 20 e poucos anos, ele envolvido com as drogas, e ele estava sempre tirando as coisas de casa, estava ficando muito agressivo. E um domingo, a mãe fazendo churrasco com o pai, só os três dentro de casa, e ele já com agressividade, a mãe resolve pegar uma arma e matá-lo. E aí, depois que ela mata, ela chama a polícia, se entrega e fala, eu fiquei imaginando a dor dessa mãe. É triste. Ela só viu naquela hora a solução de matá-lo. Meu Deus. Né? E aí, chamar a polícia, se entregar, assim, ela não via mais saída, não conhecia Jesus. Porque às vezes as pessoas não têm noção o quanto Jesus é precioso, o quanto ele faz. Às vezes as pessoas criam antipatia, né, pelo povo evangélico, pelo povo cristão. Eles não entendem, só entendem quando você chega até o evangelho, que você abre a palavra, que você começa a ver Jesus falar, o Espírito Santo te conduzir. O quanto é transformador. E que por mais incrível que seja, por mais difícil que seja, só ele pode. Esse rapaz de Brasília, que eu estava comentando sobre ele,
eu tinha muita dó, porque ele contava as experiências quando não estava bom, assim, demoníacas, sabe? As coisas que ele fazia sexualmente eram umas coisas muito loucas. E eu disse assim, a mãe dele, sempre investindo, gastava uma fortuna com a clínica. E a gente falava, mas assim, as pessoas, vai, mas não toma compromisso. Difícil, muito difícil. Eu fico vendo assim, se a pessoa soubesse que a passagem de fechar a porta do quarto, se prostrar diante do Senhor, chorar diante de Deus, como ela é verdadeira e fiel para poder Deus nos ouvir, né? Aquela palavra, ela não tem como ela não se cumprir. Assim, aquilo dali é a chave de você chegar até o reino, até o trono de Deus e receber uma resposta. E eu vejo as pessoas, às vezes, quando ficam só batendo de clínica em clínica, primeiro acabando com o organismo com uma medicação pesada, que ela só vai deixar a pessoa mais lerda, mais desorientada, né? E na hora que tirar o efeito do remédio, a pessoa volta tudo de novo, tudo de novo. E muitas vezes, ainda com aquela medicação pesada, Satanás usa aquele instrumento para poder fazer arruaça, né? Que às vezes nem a medicação para Satanás é medicação em nada, é a mesma coisa. E a pessoa vai vivendo no engano. Então, eu não sei, você que está nos ouvindo hoje, tenha certeza que não é por acaso, minha irmã, meu irmão querido que está nos ouvindo, não é por acaso que você parou, foi passando por essa rádio, sintonizou e está ouvindo o que o pastor Eliseu tem acabado de contar sobre libertação. Acredite que existe um Deus, que existe um Deus todo-poderoso, que ele é capaz de libertar seu filho, sua filha, o seu casamento, tudo aquilo que estiver sofrendo um impedimento, que para você pode estar cansada de lutar, pode estar achando que não tem mais, que já fez de tudo, mas ainda existe uma saída. Tenha certeza que existe um Deus que faz. O tempo não é o nosso, é o dele, mas ele quer que você persevere e creia. Que assim como o pastor Eliseu acabou de contar um caso de uma pessoa que ele conheceu desde criança, vivendo essa vida, hoje, para a honra e glória do nosso Deus, está lá servindo a Deus. E o outro lado da outra cidade que está recebendo na porta da igreja as pessoas que são alcoólicas. Então, assim, não desista. Se aconteceu com essas pessoas, acontece com seu filho, com a sua filha também, com seu marido, não desista. Perseverar faz parte do processo. O processo é dolorido, mas ele é eficaz. E Deus, ele tem prazer em trazer libertação, trazer cura. E mais do que nunca, Deus, nós estamos vendo um tempo em que onde tudo parece ser mais difícil. Mas Deus vai se manifestar cada vez mais para aqueles que não conhecem, conheçam. Ele vai se fazer presente. Tenha certeza disso. Tenha certeza, a gente não está aqui brincando, nem querendo trazer palavras bonitas para o teu coração. Nós estamos baseados numa palavra que é verdadeira e fiel. Então, simplesmente creia. Não é à toa que o nosso programa chama Simplesmente Creia. Porque é simples assim. É crer no Deus que pode, né, pastor? Simplesmente creia. Esse é o caminho. Creia. Crer, confiar. Exatamente. O Senhor tudo pode fazer. É. Tudo ele fará, essa é a verdade. É verdade. Eu acho lindo nos evangelhos, né, de Mateus, Marcos, João, quando falam que todas as vezes o Senhor perguntava, você crê? Né? O que tu queres? Jesus estava vendo o que ele tinha, mas queria saber qual era a intenção do coração dele, se realmente ele poderia crer. E o próprio Cristo falou que tudo é possível, né? Para aquele que crê. Esse tudo, gente, é tudo mesmo, não é o mais, não tem vírgula, não é tudo. Quando você lê a palavra, peça o Espírito Santo para te trazer clareza, para te trazer a verdade, para te trazer um entendimento. Porque cada palavra tem um sentido real, esse tudo faz parte. Né? Deus não deixa nada de lado. Se você crer, tudo pode naquele que tudo pode. Em Cristo Jesus, tudo é possível. Tudo é possível. No homem, no ser humano, não há como ser possível, mas em Jesus tudo é possível. Sim, tudo. E às vezes as pessoas têm uma ideia, pastor, assim, as pessoas que não têm intimidade com o Evangelho, de que as histórias que a Bíblia conta são histórias, como se a Bíblia fosse de histórias, né? E a gente sabe que verdadeiramente tudo ali é real, tudo ali aconteceu. Esses dias eu estava vendo uma notícia numa dessas informações de celular, de um rapaz nos Estados Unidos que ele foi engolido por uma baleia. E que ele foi cuspido pela baleia depois. Quer dizer, a história de Jonas não é uma historinha. Ela é real. Não, ela é real. Agora ali Deus levou aquela pessoa para dentro de uma baleia para ele saber que ele tinha que obedecer. Ele estava querendo desobedecer uma palavra que Deus deu para ele, um comando que Deus deu para ele. E aí ele foi engolido e depois foi cuspido. Quando ele ficou apavorado, sentiu lá dentro da barriga da baleia um mau cheiro, ele se arrependeu e disse para Deus que queria uma outra oportunidade. E Deus é Deus de oportunidades. Né? Às vezes você diz Deus para já tantas vezes não para Deus. Mas continua, chega uma hora que você diga sim para o Senhor, deixa Ele trabalhar na sua vida. E aí eu vejo assim, gente, quando eu escutei essa história
dessa baleia que engoliu esse rapaz lá na Califórnia, eu digo, olha só, as pessoas acham que é historinha o que a Bíblia fala. Hoje, em pleno século XXI, né? A gente ouve uma história dessa, real, tá lá, se você procurar no Google, você vai ver. Homem que foi engolido por uma baleia, e aí ele aparece no hospital, ele nem sequer se machucou. Uma coisa tremenda. A permissão que Deus deixou acontecer para mostrar para o mundo, né, que Isso. realmente a palavra dele é real. Exatamente. Então eu vejo assim, as pessoas só têm que acreditar e deixar o agir é de Deus, o crer é seu, e o fazer é do Senhor, né? É uma oportunidade que a gente tem que dar para ver o agir de Deus. É somente isso e mais nada. Pastor Eliseu, pastor Rochinha, querido, quer compartilhar com a gente aqui? Isso. Irmão Eliseu, pastor Eliseu, me fale aí, o senhor chegou a presenciar já assim dentro da igreja, porque eu sei que muitas vezes o senhor, como ministro da palavra, o senhor semeia, né? E muitas vezes não fica sabendo só do resultado, né? Porque essa realmente é a nossa função, porque até a palavra fala, né? O planta, outro ara, outro, né? Outro E por aí vai, outro colhe, né? Me fala pra gente algum caso assim que o senhor só ficou sabendo depois do resultado, né? Foi um trabalho que o senhor investiu suas orações, o trabalho da igreja, e depois o senhor teve conhecimento do fazer do Senhor. Eu vou compartilhar mais trabalhos meus que eu fiz na obra missionária, Certo. porque o em Franca está mais recente, né? Uhum. Eu vou compartilhar agora a respeito de um homem em Águas Vermelhas, Minas Gerais, ela é divisa com a Bahia, casado já há 40 anos, Sim. nunca tinha pisado numa igreja evangélica e odiava pastor. Falava de pastor para ele, ele queria bater. E por incrível que pareça, a esposa dele começou a frequentar a igreja. Sim. Mas não na mesma cidade, ali onde eu estava, que dava 80 quilômetros de distância de onde ela morava. Ela começou a ir na igreja e um dia ela falou, pastor, tem como você ir na minha casa? Porque eu e meu esposo estamos quase separando, meu esposo bebe muito, meu esposo ele não é evangélico, ele não entende, e a gente estamos brigando de separar mesmo, estamos já nas últimas. Só que meu esposo não gosta de pastor, você vai ter que saber uma forma de chegar, porque ele nunca atendeu um pastor na minha casa. E às vezes que alguém bate no portão para falar de Jesus, ele joga até água, ele briga, ele põe para correr. E eu, Jesus amado, como que eu vou aconselhar um casal com 40 anos de casado e um homem que não gosta de crente, não gosta de pastor, né? Mas oramos a Deus, eu e minha esposa pegamos o carro e fomos lá para a cidade. Chegando lá, encontramos o casal, sentamos na mesa, começamos a conversar com eles. E na conversa ele já começou com palavras mais agressivas, porque ele não estava gostando Sim. que a gente estava ali para tratar o assunto de casamento dele. Ele não aceitava aquilo. Sim. Mas Deus nos deu uma sabedoria tão grande que nós entramos de uma forma tão especial dentro da casa dele, tratando dele de uma forma tão diferente, que o Espírito de Deus, é lógico, né, adentrou na cozinha onde nós estávamos ali e nos tomou. Nós conseguimos aconselhar o casal, aconselhar ele e ela. Mas no aconselhamento nós não fomos contra ele, ao contrário, nós fomos a favor dele em algumas ações, e isso nós puxamos ele para o nosso lado, né? Estratégia do céu. Passou-se o tempo e tudo, aquele homem, né, eles continuam tendo alguns problemas ainda, a gente aconselhava de longe, pelo celular e tudo, e eu vim embora para Franca, retornei para Franca, né, retornei, e quando foi em dezembro agora, depois de 2 anos que eu tinha retornado, foi em dezembro, eu fui num casamento lá, de um amigo da igreja lá, e quando eu cheguei no casamento, eu tô na fila, que eu fui padrinho, dos padrinhos, a esposa dele, a irmã que ia na igreja, chegou e bateu no meu ombro, falou, pastor, quanto tempo? E ele estava junto. Sim. E quando eu olhei pro lado, ele já me deu a paz do Senhor Jesus. Ai, que lindo. O pastor, paz do Senhor, Glória a pastor. Deus. Eu olhei e falei, meu irmão, paz do Senhor Jesus. O senhor lembra de mim? E rapaz, eu lembro de você sim. Aí ali na fila ele começou a me contar que depois daquele dia que eu saí da casa dele, ele teve uma visão diferente de que é um pastor. Ele teve uma visão diferente de que é servir a Deus. Ele sentiu desejo e interesse também de servir a Deus. Glória a Deus. E hoje ele está lá também, servindo ao Senhor Jesus Cristo também na cidade Meu Deus, dele. como é gratificante isso. Eu falei Águas Vermelhas, que não é Águas Vermelhas. Ele é de Divisa Alegre. É uma cidadezinha uma perto da outra. Sim. Mas é uma alegria para a gente saber, né? Porque por mais que a gente faça, eu acredito, assim, pelo nosso lado humano, a gente, por mais fé que a gente tem, às vezes parece tudo tão impossível. Parece.
E quando você vê um resultado desse, fica sabendo, eu imagino a alegria que o senhor teve nesse dia, Não, né? quando ele Meu me deu a Deus paz do do Senhor céu. Jesus, eu falei, meu Pai amado. Aí depois porque aí ele com alegria, ele vai contar o que foi feito, né? É, Ele vai contar, porque pra gente passou o momento. é Nós verdade. fomos ali, semeamos a palavra, mas passou, porque a gente vai continuar semeando. Isso. Mas para ele ficou plantado aquele momento na vida dele. E depois que nós saímos, o Espírito de Deus continuou trabalhando. Né? Porque a nossa parte é essa, é É semear. verdade. É ir fazer a sua parte, que é levar o evangelho, levar a semente. Depois deixa Deus trabalhar. Né? E Deus trabalhou. Né? Por mais que eu não fiquei sabendo no decorrer do acontecimento. Porque eu acho que ele ficou segurando o momento exato, né? Para chegar e falar, pastor, o senhor lembra? E eu falei, eu lembro sim, meu irmão. E eu passo por isso. Hoje eu sou servo do Senhor Jesus Cristo também. Eu também estou na mesma peleja hoje. Eu louvo a Deus e oro por ele também para que continue, né? E que o testemunho dele sirva para outros também. É verdade. Eu tenho uma coisa que eu sempre me alegro muito. Eu tenho uma tia da parte do meu avô e ela morava em Fortaleza e todas as vezes que eu ia lá eu falava de Jesus para ela. E eu disse, vamos para Brasília, ela é muito trabalhadora, vamos para Brasília, ela só, não tem como ir agora, não tem como ir. Aí eu falei, irmão, vou descansar em Deus que vai chegar o momento. E aí depois ela veio, foi para Brasília e ali depois ela se converteu. E é muito engraçado que todas as vezes, sempre que ela passa uma alegria assim, ela diz assim, eu agradeço muito a Deus por você ter me apresentado Jesus. Eu fico assim, gente, como é marcante para uma pessoa quando ela tem encontro com Jesus, né? E como é importante a gente não ficar com a boca fechada. Quantas vezes a pessoa está um tempo, às vezes você está na igreja, a pessoa de banco de igreja, que ela fica lá, mas ela está se alimentando. Então, as pessoas não podem perder a oportunidade, porque às vezes Deus quer te usar na tua simplicidade. Basta que você abra a sua boca, né? E o mandado de ir, de pregar o evangelho é para todos nós, não é só para o pastor, para a pastora, não é para todos nós. Quantas vezes você pode ser canal de bênção, né? Tirar uma pessoa de uma situação que não está tendo saída, que não está enxergando, e às vezes aquela pessoa fala alguma coisa, um detalhe, porque o Espírito Santo sabe o que vai atingir o coração daquela pessoa, né? E assim, nós temos várias maneiras hoje, né? De levar o evangelho de Cristo. Às vezes a pessoa, ela, ao invés de ficar só numa rede social, só acompanhando, ela pode transmitir. Né? Ela pode colocar um Jesus te salva ali, que já é o suficiente para alguém, porque Jesus, ele é tudo. É tudo. Então nós temos armas hoje e estratégias, né, que são boas preciosas, e muito boas, preciosas para ganhar uma para Jesus. Basta a gente querer usufruir disso. Né? É verdade. Infelizmente a gente vê também muita gente assim. Eu queria até chamar a atenção, queridos ouvintes, assim, de vocês o seguinte, que vocês sempre tenham no coração que nenhum de nós somos perfeitos, né? Porque às vezes as pessoas se afastam da igreja porque viram alguma coisa de errado na vida de um pastor. E aí eu vejo assim, o nosso modelo é Jesus, né? Nós somos falíveis, a gente pode cometer erros, todo dia a gente guerreia com a nossa carne para a gente estar na posição, para a gente estar com a vida no altar. Mas que ninguém permita que por causa do erro de alguém você venha se afastar dos caminhos do Senhor. Porque às vezes as pessoas vão muito por aí, ficam naquela adoração daquele líder, daquela coisa, e quando o pastor começa a fazer coisas que vai contra o que a palavra diz, sai aquele monte de gente da igreja, desilude, e eu vejo assim, é um momento tão perigoso em que a gente vai passar por muito isso agora no final dos últimos tempos. Porque a própria palavra diz, né, que a figueira vai ser balançada. E você conhece a pessoa pelos frutos. Então, olhe, observe e acredite que a nossa verdadeira figueira é Jesus. Né? E que a gente tem que ter essa certeza, para que nada nos roube a nossa coroa. Para que a gente entenda que as pessoas são falhas, mas que se a gente buscar em Deus, Ele ser o nosso modelo, ser a nossa referência, que a gente possa ficar firme e forte, para que a gente possa chegar até o último dia lá do outro lado, na eternidade, e prestar conta com o nosso Pai. Porque eu vejo assim, as pessoas têm muita essa preocupação. Às vezes eu vejo pessoas da igreja, do tal do TikTok, com as dancinhas que não tem nada a ver com a santidade que o Senhor requer. Né? Uma dança totalmente sensualizada, totalmente, que não vem do trono, aquele tipo de movimento. Porque adoração é adoração para quem é santo, para quem é rei. Não é uma coisa de qualquer coisa, não é uma coisa de que dá um ídolo, não é uma coisa totalmente diferenciada. Então eu quero assim, dar um chamamento para que as pessoas tenham esse cuidado com seus filhos, cuidado para que eles permaneçam na presença, que eles façam a diferença da santidade de Deus.
Você pode dançar, se alegrar como o rei Davi dançava o tempo todo. A gente vê a palavra falando que o rei Davi dançava, se alegrava com o Senhor. Mas que as danças não eram danças de sensualidade, eram danças de adoração ao Senhor. Então que a gente possa ter esse despertamento, né? Não entrar muito no modernismo, que o modernismo nos afasta muito das coisas de Deus. Quando você sai da santidade, você termina se afastando daquilo que é santo, né? E você pode ser santo e ser moderno, sim, pode. A gente tem uma menina aqui em Paraíso, que ela é uma querida, a Laura Leles, uma menina que tem assim, nossa, ela transpira Jesus. Eu entrevistei ela um tempo desse, ela é, pensa, de 22 anos, cheia de Jesus. Você olha assim, uma menina bonita, arrumada, sabe? Que você vê assim, ela vive a juventude dela, mas vive em santidade, vive com... Você sente Jesus quando conversa com ela, coisa mais linda ela. É. Então, eu me alegro muito quando eu vejo um jovem, né, sabendo diferenciar, sabendo fazer boas escolhas, vivendo com Jesus, que às vezes as pessoas acham que não dá para ser crente. Tipo, nem o pessoal fala assim, não, agora eu vou aproveitar um pouco a vida, depois eu me converto. E você não sabe o dia que chega a ser o dia de prestar conta. E aí, né? E esse dia chega, né? Chega. Por mais que você não aguarde, ele chega. Chega. Por isso E temos sempre que surpresa. Temos que estar ligado em Jesus 24 horas. 24 Porque ele horas. chega, né? Chega para um mais novo, para um mais velho, mas ele chega para todos. Chega para todos, é. E a gente tem que entender que o nosso foco tem que ser a eternidade. Eternidade. Né? Porque a hora, como o senhor acabou de falar, é qualquer minuto, a gente não sabe. E tem que estar pronto mesmo. É claro que ninguém vai estar santo dos pés à cabeça, mas Deus conhece a intenção do nosso coração, sabe da nossa busca. Eu lembro que quando eu me converti, era muito jovem ainda, tinha aquela coisa muito, dava uma topada, dizia um palavrão, dava uma topada, dizia um palavrão. E eu comecei, meu Deus, me ajuda, Senhor, tirar esse palavrão da minha boca. E aí eu comecei a trocar o palavrão pela droga. Droga. Aí depois eu vi que droga também não era legal. Não era bom. Aí depois eu digo, Jesus, me ajuda. E aí depois eu comecei, tive uma experiência muito forte. Um dia eu fui cuidar de um evento no casamento e literalmente o inimigo pegou a minha perna esquerda e tacou na parede, assim. Eu não tive domínio sobre a perna. E o inimigo pegou a minha perna assim, eu não sabia o quanto era guerra quando você vai fazer um evento para casais. Por quê? É o projeto de Deus a família, né? Eu já tinha ouvido as pessoas falarem, mas eu não tinha noção. E aí eu comecei, fiquei responsável por esse evento, e foi um evento lindo que Deus assim colocou a mão, foi tremendo. E quando eu fui pegar os convites eram assim, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Aí a gente colocava o nome do casal. E eu tô lá esperando com o pastor amigo meu, quando de repente a minha perna esquerda foi assim na parede, mas eu senti uma dor, que eu levantei, fui escorregando assim na coluna, e eu, ai Jesus. E eu disse, gente, tá aí, é Jesus. Na hora da pancada, da dor, é Jesus. Né? Aí não usei mais palavrão, não usei mais droga, e ficou Jesus, a melhor palavra, a palavra mais santa que Glória eu posso dizer. Glória a Deus por isso. É. E aí, assim, a nossa vida com Deus, ela tem que ser progressiva, né? Até porque o Senhor fala, vê do jeito como tu estás. Então, não deixa para mim quando você achar que está bem, que você nunca vai estar bem sem Jesus. Nunca vai conseguir, né? Não. E aí, nesse processo de conversão que a gente vai vivendo, ao longo de toda a nossa vida, a gente está todo dia sendo transformado por Deus, né? Nós estamos em eterna construção. Você vai mudando quando você deixa de fazer certas coisas que você fazia quando estava no mundo. Você vê outras coisas que você faz que não agrada a Deus. Assiste coisas que não agrada a Deus. Fala o que não deve fazer. É a fofoca que às vezes faz que não agrada a Deus. Então, assim, durante toda a nossa caminhada, é uma verdadeira faxina espiritual que a gente tem que fazer na nossa vida. Eu costumo dizer muito isso na igreja, que a cura, a libertação, ela vem com o tempo da caminhada com Cristo. Sim. Né? Não é você chegar hoje, acontece, que Deus tem poder para isso, mas o servo de Deus, a serva de Deus, o homem, conforme ele vai trabalhando para Jesus, ele vai buscando, ele vai se encontrando, né? É verdade. Ele vai achando a libertação. Tem uma passagem na Bíblia, eu não me lembro onde é agora, mas é nos Evangelhos, que fala de dois leprosos, né? Que eles vão até Jesus e o Senhor fala, podem ir, e eles vão, e no caminhar deles acontece o milagre. A cura é no caminhar. Isso. Então eu trago muito isso para mim, ensino muito o povo, que no caminhar com Cristo, Sim, que acontece as curas, é a verdade. libertação. Né? A Verdade. gente está na igreja faz muitos anos, e nessa caminhada nossa, muita coisa aconteceu conosco. Sim. Muita mudança. Sim. Né? Tem coisas que vão acontecer ainda, É né? Conforme nós vamos caminhando com Jesus. Pastor, você fez me lembrar uma experiência que eu tive com Deus muito forte. Sobre pecado, né? Um dia eu estava para cometer um pecado, e aí eu estava indo para o pecado, e eu pedi, Deus me guarda, mas indo para o pecado.
entendeu? E aí eu digo que eu fui até o abismo, cheguei na ponta do abismo e dizia, Jesus, me guarda, Senhor, me guarda, me guarda, me guarda. E aí na ponta do abismo, do precipício, Deus me guardou. Quando eu voltei para casa, eu voltei dando glória a Deus. E eu disse assim, veja bem, se você tem consciência, porque é uma briga nossa do espírito com a carne, né? Então, assim, a nossa vontade sempre é fazer o que aparentemente é muito bom, é muito saudável, né? É alegre, é engraçado, é tudo isso. E na realidade a gente tem às vezes consciência que aquilo não agrada a Deus, mas a sua carne, não, mas só hoje, só uma vezinha, né? É o que a carne ensina, né? Só uma vez, Só uma vez. E quando eu passei por isso, eu nunca esqueci, entendi o seguinte, todos nós, todos os dias, Senhor, me ajuda a não pecar, me ajuda, né, como é que diz a palavra, né, nem sobre pecar, me ajuda, agora me faltou a lembrança do que eu ia falar, mas eu vi assim, que é importante que a gente, mesmo que você esteja indo tentar fazer aquilo que não te agrada, se você tem consciência, peça o Senhor para te socorrer, porque Ele conhece as nossas limitações humanas, e Ele sabe, e foi uma das experiências maiores que eu tive com o Senhor. Eu lembro que eu voltei para casa, eu estava dentro do carro, dava tanto glória a Deus, dava tanto glória a Deus, eu disse, meu Deus do céu. E aí foi muito engraçado, porque nesse dia, quando eu cheguei em casa, eu cheguei e estava assim cansada, aí a minha filha sentou do lado, aí a minha filha do nada que eu digo assim, humanamente falando, mas eu ouvi a voz de Deus através da boca dela. Ela olhou para mim e disse assim, mãe, tu é muito crente. E aí eu pensei, se eu tivesse pecado. Eu vi naquela hora a mão de Deus da boca da minha filha. Como assim? Eu venci uma batalha e o Senhor me honrou. A irmã contando o testemunho de vida dela aqui agora, e eu me lembro de quando foi para mim retornar para Jesus, porque eu passei um tempo fora também dos caminhos do Senhor. Meu filho mais velho hoje, com 7 anos de idade, eu desviado dos caminhos do Senhor, com a vida toda destruída já. E o meu menino, esse Vitor Hugo, ele não tinha ido numa igreja ainda com 7 anos de idade. Eu não tinha levado ele ainda. Eu estava no mundo, na bebida, eu e minha esposa, e a vida estava destruída mesmo. Estava no final já. E a minha esposa, um domingo, e falou assim, eu vou na igreja. E ela foi na igreja quadrangular, e eu falei, não vou. Tava com raiva de igreja, com raiva de crente. E a minha esposa foi, levou meu filho, mais novinho. Na época era o único, né? Hoje é o mais velho. E eu fiquei em casa furioso, revoltado. Eu falei, quando é chegar hoje a gente separa, hoje eu brigo, hoje... E ela chegou, eu revoltado. Quando ela chegou, eu falo isso porque eu fiquei endemoniado. Eu sei. E eu levantei do sofá já pra brigar. E quando eu fui brigar, meu filho olhou pra mim e falou assim, pai, meu filho com 7 anos, o Vitor Hugo. Pai, tava tão bom o culto que me deu vontade de ser crente. Oh, Jesus. Aquilo eu parei, olhei pro meu filho e falei assim, meu pai, o que eu tô fazendo? E ali eu falei, Senhor, eu preciso de voltar pro Senhor. Não voltei naquela oportunidade ainda, mas ali Deus já começou a me quebrantar. Sim. A minha esposa estava grávida, na época, do meu filho mais novinho, ia nascer ainda. Mas o meu filho mais velho hoje foi usado pelo Espírito de Deus dentro da sala da minha casa para falar, pai, eu nunca tinha ido na igreja. E eu, você vê, uma pessoa que nasceu no berço cristão, né, não tinha levado meu filho durante 7 anos numa igreja. E quando eu, endemoniado dentro de casa, revoltado para brigar com a esposa que eu tinha num culto, a esposa pegou meu menino mais novo, pai, eu tava tão bom o culto, tão gostoso, me deu vontade de ser crente. Que coisa linda. Aquilo me quebrantou. Eu não voltei imediato, mas o coração já ficou quebrantado. Começou a partir dali. Aí depois o Senhor trabalhou de outra forma, né? Doeu mais um pouco depois ainda. Mas começou um processo ali do Senhor trabalhar na minha vida. Depois a minha esposa teve meu filho, o Cauã nasceu, né? E quando o Cauã nasceu também, ele nasceu com um problema no sangue muito grave. E a minha esposa ficou em um quarto separado dele, porque ela não podia ficar junto. Ele estava no neonatal. E a médica me chamou no quarto e falou, olha, o seu filho está com um problema muito grave, dentro de 12 horas. Se o remédio não fazer um efeito, infelizmente, nós não sabemos o que vamos fazer com ele. E eu falei, Senhor, se o meu filho viver e sair daqui do hospital com vida, eu saio daqui para te adorar e te servir de novo. E foi dito e feito. No outro dia, a médica chamou e falou, seu filho pode ir embora, porque ele está curado. Então, Deus começou a trabalhar na minha vida através das crianças, dos meus 2 filhos, para me voltar para Jesus. Depois eu voltei e me entreguei de corpo e alma e estou até hoje fazendo a obra. Mas, como a irmã falou, né?
Deus usa os nossos. É. A criança, o Espírito Santo usa da forma que Ele quer, como Ele quer, para nos corrigir muitas das vezes, sim. né? Para Eu nos não tenho corrigir. dúvida que o senhor está falando que foi o próprio Deus que usou a boca do garoto, né? Usou. Porque, quer dizer, abriu a boca, falou e ecoou lá dentro, né? Porque quando o Espírito Santo usa alguém, aquela palavra ela já entra, já penetra, já fica, né? Você não tem nem reação. Não. Você não consegue querer abrir a boca para esbrajar. Não, você já fica calado. Não, e vem a vergonha. Vem a vergonha. É um constrangimento diante de Deus. E ali você sabe, realmente tem que ter uma mudança na vida, né? O Espírito Santo te mostra que realmente precisa. E ali começou a transformação, né? Para mim voltar para Jesus. E assim eu creio que Deus usa também de várias maneiras as crianças hoje, né? Dentro das casas, né? Os pais se parar um pouquinho, olhar para as crianças que eles têm dentro de casa. Eles vão ver Deus usando também aquelas crianças, né? E igual a irmã fez um alerta para o povo, eu faço também um alerta neste momento para você que tem seu filho, sua filha na sua casa, que talvez olhe para o seu filho e você está vendo que o caminhar dele não está sendo um caminhar digno, né? Pela internet, pelas coisas que se usam hoje em dia. Eu falo para você, toma muito cuidado com o que a internet ensina aos filhos, com o celular na mão deles hoje, porque o inimigo está entrando dentro das famílias através do celular. De maneira muito violenta. Na mão de criança de 5, 6 anos, né? É triste ouvir isso e ver o que acontece hoje, mas acontece. Eu tenho um filho de 8 anos, eu sei que a nossa briga é constante. Então, eu faço um alerta para você, cristão, principalmente, né? Não deixe o seu filho se perder novo ainda. Não deixe a sua filha se perder, né, com a internet dentro de casa, porque esse é o caminhar que o diabo trabalha hoje. Para entrar nas famílias. Né? Eu recebi um áudio um dia desse. Existe agora na internet um canal de música que o rapaz fala assim: você não precisa mais comprar drogas, basta você sintonizar nesse canal, ele dá o endereço, entendeu? E aí você vai ficar muito loucão. Meu Deus. E aí, olha só, direto na mente, né? Coloca o fone de ouvido, sintoniza nesse canal, e ali diz que você faz um monte de viagens e vai embora. Que tem um efeito melhor do que qualquer droga. Misericórdia. E aí eu fiquei imaginando, meu Deus do céu, olha só que ataque violento, porque a mãe está ali, aparentemente o filho não está fazendo a droga nem nada, não está bebendo, mas está entrando direto pela zona sonora, né, da mente da pessoa. Então, isso assim, é muito arriscado, tem que estar muito ligado. E a outra coisa também que eu vi esses dias, num áudio que eu recebi até da Selma Dias, nossa amiga aqui, consultora de saúde, sobre pessoas que têm distribuído nas ruas balinhas, pipoca e chocolate, mesmo estando embalado, com droga, com veneno de rato. E aconteceu em várias cidades, no Rio de Janeiro e outras cidades que falam aqui em Minas também. E ela dizendo assim, um alerta para que uma pessoa não receba, cuidado com as crianças para que não receba esse tipo de bala, pipoca, porque tem acontecido isso para poder fazer sacrifícios demoníacos, né? Então, assim, é uma coisa muito maluca. A gente está vivendo literalmente... Essas coisas sempre existiram, mas hoje o negócio está muito mais aguçado. Está muito pior, né? Está muito pior. É engraçado, eu sempre me surpreendo aqui, porque por ser uma cidade, né, não sei, é uma cidade grande, Paraíso, sem dúvida, né, como Franca também é. Mas, assim, quando se fala de uma capital, eu vejo tanta criança, às vezes de 10 anos, andando sozinha na rua, atravessando a rua, e diz, meu Deus, cadê a mãe dessas crianças? Não dá mais para confiar que dá para deixar uma menina sozinha. Eu vi um dia me saindo só de maiô, eu estava parada, olha, esperando alguém, e aí eu vi a minha atravessando, andando sozinha, indo para a escola de natação. Eu digo, menina, passa um maluco desse aí, bota você dentro do carro, desaparece de novo, mas nem falar nunca mais uma criança, né? E não dá mais para confiar, porque o mundo hoje, infelizmente, né, há muito tempo que já asa maligno, mas hoje está sendo mais assim, o atrevimento, a ousadia do inimigo está muito maior. Então, hoje todo cuidado é pouco. Tem que tomar uma vigilância total, né? Hoje precisa. Filho, sai debaixo de oração, não deixe de abençoar seu filho, que Jesus te abençoe, meu filho, te leve e te traga, guarde a tua entrada e tua saída. A oração é indispensável, mães e pais, por favor, não esqueçam de abençoar seus filhos, não sair, não entrar de casa, entendeu? Sejam vigilantes, porque, nossa, como a gente sofre por filho, né? E nós somos responsáveis. Vamos prestar conta um dia desses filhos que o Senhor nos incumbiu. Né? É do pai, tudo é do pai, a herança é dele, né? Mas somos nós que estamos aqui para poder cuidar. Então, que a gente possa ter esse cuidado e, literalmente, assim, estar ligado com o céu, em oração o tempo todo, para Deus estar guardando o lado de cada um de vocês. Querido pastor, vou pedir agora para que o Senhor nos abençoe com a oração. Amém. Para que os nossos ouvintes
recebam oração para poder encerrar o nosso programa. Deixa eu ver, ainda temos um tempinho, Elias. Às vezes tem uma hora, né? Aí a gente vai atender o pedido dos nossos ouvintes, mas a gente já vai aqui aproveitar. Você sabe que a gente não deixa passar ninguém batido aqui, né, gente? A gente pede sempre oração para poder o povo de Deus ser abençoado. Nós temos aqui, pastor Eliseu, vários pedidos de pessoas. Essa questão musical, né, Elias? A gente tem aqui várias pessoas que entram no nosso WhatsApp pedindo sobre separação de casamento. Tem um caso mesmo que a pessoa, até lá de Franca, um amigo nosso, um ouvinte amigo nosso, que a mulher já está há um tempo insistindo na separação e ele está aqui sempre pedindo para que a gente esteja orando e intercedendo pela vida dele. Ela disse que não tem mais interesse nenhum, que já não perdeu o interesse. E a gente sabe que só Deus pode fazer, né? E ele tem poder para fazer, né? E também tem um pedido de uma pessoa que tem uma mãe que ela é alcoólatra, que ela tem buscado muito pedido de oração para que ela venha ser liberta. E tem também um irmão de uma moça que está com a gente, que ela até mandou a foto dele pedindo para que a gente estivesse orando pela libertação também das bebidas. Então, na realidade, são problemas bem comuns que a gente vê no dia a dia, né? Mas que, infelizmente, para quem está passando, se tornam gigantes. Torna difícil, né? Então, que o senhor possa estar colocando aí, né? Vamos fazer a oração. Crendo no poder do nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele tudo pode fazer. Eu vou fazer o trabalho que Deus me permite fazer neste momento. Você que está me ouvindo aí, que vai receber a oração agora, se possível, gostaria que você pegasse aí na sua casa um copo com água ou uma garrafa com água, colocasse próxima de você. Esse é um trabalho que Deus colocou em minha vida e onde tenho passado, Deus tem feito milagres, tem curado, libertado pessoas através da água, né? Não que a água tenha algum poder, mas o poder de Deus penetra nela e transforma as vidas. Então você, onde estiver agora, se puder, coloque perto de você aí um copo com água, uma garrafa com água. Nós vamos estar orando, né, por este homem também, que pediu as orações pelo casamento, orando por você que está enfrentando um problema de enfermidade, um problema aí que talvez o médico desenganou, disse que não tem mais jeito, vivendo à base de remédios depressivos, você que está vivendo na opressão do mundo, talvez está angustioso o mundo para você, está difícil viver. Nós vamos orar agora, determinando as bênçãos de Jesus sobre a tua vida, e toda barreira, muralha, toda obra do diabo vai cair por terra, porque a Bíblia nos ensina que o Senhor Jesus veio para desfazer as obras do inimigo, e Ele vai desfazer as obras do inimigo contra a sua vida nessa tarde, em nome de Jesus, amém? Feche teu olho aí, se você puder agora, coloca a mão, se tiver alguma enfermidade no seu corpo físico, nas pernas, coluna, onde for, que o Senhor Jesus vai estar tocando e vai estar fazendo a grande e perfeita obra, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu entro em oração agora a Ti e aos céus, ó Pai. Por este homem, por essa mulher que me ouve agora, ó Pai, por este canal de rádio. Ó Pai, eu sei que o Senhor é um Deus que está em todos os lugares ao mesmo momento, o Senhor está aqui, também está lá. Então eu te peço, o Senhor vai de encontro agora a este homem, ó Pai, que está desesperado, ó Pai, sem saber uma saída, sem saber o certo o que fazer, ó Pai, pelo problema que ele vem passando conjugal. O Senhor é um Deus, ó Pai, que pode entrar com providência, ó Pai, mudar a mentalidade desta mulher, mudar, meu Pai, os planos do inimigo contra este casamento, Jesus. Pai, nós oramos decretando, ó Pai, a falência deste mal e ordenando, ó Pai, que as suas bênçãos infinitas recaia sobre este casal, ó Pai, e tenha mudança de comportamento, tenha mudança de vida, Pai amado. Senhor, também oramos agora, ó Pai, por essa família que nos ouve, ó Pai, por esta mulher, por esta mãe que nos ouve, pedindo a Ti, ó Pai amado, vem de encontro a ela agora. Talvez Jesus está desenganada pela medicina, talvez o médico, ó Pai, disse que não tem mais jeito para ela, os remédios já não fazem mais efeito, mas o Senhor é um Deus que entra, ó Pai, aonde o remédio não vai, o Senhor é um Deus que entra onde o medicamento não chega. Então eu te peço, Pai querido, em nome de Jesus, vai de encontro agora a esta mulher que está desenganada, vai curando a ela, ó Pai, vai arrancando os caroços, os tumores, ó Pai, o câncer, a célula cancerígena, ó Pai, vai queimando na raiz agora. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, toca nas pernas, nos ossos, Pai amado, deste homem que sente fortes dores, ó Pai, que talvez não consegue nem sequer
trabalhar da forma correta, porque as dores são muitas. Vai de encontro a Ele, Pai amado, e vai curando. Que haja cura nessa tarde, Pai querido. Que haja libertação, ó Pai, de vícios. Assim que essa pessoa vier tomar desta água, Jesus, que esta água venha penetrar o organismo de uma forma tão linda, que venha fazer uma limpeza ao organismo dele, ó Pai amado. Se houver alguma obra ao contrário de macumbaria, bruxaria, feitiçaria, magia negra, ocultismo demoníaco, ó Pai, trabalhos de voodoo, que venha ser desfeito nessa tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos, Pai querido, decretamos o milagre e a bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que haja bênção, bênção sem medida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, a glória a Deus. Pastor Eliseu, querido Rochinha, só tenho que agradecer a disponibilidade de vocês estarem aqui com a gente e compartilhar esse momento tão precioso. Amém. E a gente vai continuar ainda, tá? Porque o Irmã Elisamon tá chegando. Falou para o senhor não se mover.